Muito boa noite, começando aqui pela TVC, canais 9 da Via Cabo, 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Hoje, sexta-feira, 4 de maio, iniciando por aqui na apresentação, eu, Tiago Botelho, diretor do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Sempre lembrando que este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, e às segundas-feiras disponibilizamos pelas mídias eletrônicas do SIMP. Até às 20 horas você poderá interagir conosco através do telefone de contato. Mas primeiramente as mídias eletrônicas do SIMP, visite o nosso site www.simpelotas.com.br www.simpelotas.com.br. Visite o nosso site, ele se encontra atualizado. No momento você poderá ver lá, poderá ver informações que postamos agora à tarde. Também temos aí o nosso e-mail simp@simpelotas.com.br. Se você não recebe o e-mail do SIMP, é sinal que você não tem ainda o seu e-mail cadastrado conosco. Então, mande o seu e-mail para nós, para que a gente o cadastre. Também temos nosso Twitter, se você quiser seguir os passos da entidade, twitter.com/simpelotas. Se você também quiser assistir todos os vídeos produzidos, gravados pela entidade SIMP, basta visitar o youtube.com/simpelotas. Lá estão todos os vídeos de marchas, manifestações, assembleias gerais, estão todos os vídeos da entidade SIMP, lá se encontram. E também pelo nosso Facebook, SIMP Pelotas. Se você quiser nos achar pelo Facebook, só digitar ali SIMP Pelotas, você nos adicionará como mais seu novo amigo. Também informamos que através deste número de contato, 9122-8820, você poderá participar ao vivo aqui conosco através de envio de mensagens de texto. Primeiramente, hoje eu peço perdão pela rouquidão, pelo meu áudio. Foi uma semana com bastantes atividades, muitas mobilizações. Tivemos que utilizar a fala por muitas vezes, por isso que eu estou com a minha fala aqui um pouco prejudicada. Mas sem problema nenhum, nosso programa seguirá até às 20 horas e cabe salientar que temos muitos informes. Nosso programa está bastante legal hoje. Temos 5 vídeos para apresentá-los, vídeos desde o finalzinho da semana passada, no nosso ato de sábado, até o dia de hoje. Então fique conosco ligadinho aí até às 20 horas. Bom, nós já recebemos aqui 2 mensagens de texto. O José, também se agradeça a atitude dos diretores de escola em entregar os vales na tentativa de enfraquecer a greve. José, um grande abraço para ti, mas teve uma mensagem anterior, agora sim. Boa noite. Alguém precisa explicar para o senhor prefeito o que é piso e o que é vantagem, e que as vantagens só se obtêm com muito estudo e horas de sono perdidas. Senhor Fetter, daquele lugar que para ser presidente basta ser semi-analfabeto por isso. Por isso não valoriza os educadores. Isto só acontece em lugares governado por gente que não respeita a inteligência de seu povo. José, um grande abraço para ti, obrigado pela tua audiência. Esse vídeo aí está repercutindo muito, as declarações do prefeito vêm repercutindo muito e será o tema, na verdade, central aqui do nosso programa. Cabe salientar, começando pela nota do Executivo, divulgada ontem, o Executivo se posicionou, finalmente, de forma oficial, após a última Assembleia, realizada na quarta-feira, e aí o governo aqui se propõe, na verdade, e ainda discutir a recuperação do calendário escolar, o pagamento da reposição salarial. Só que tem uma coisa aqui que nos chama a atenção, quando ele se refere à folha de pagamento do magistério, que ela será elaborada a partir desta sexta, do dia de hoje, e que o pagamento integral dos vencimentos de todos os servidores lotados em escolas que mantiveram o funcionamento normal. Então, o prefeito aqui garante que todos terão pagamento integral naquelas escolas onde mantiveram o seu funcionamento normal.
inclusive aquelas que retornaram agora à normalidade. Ele garante também o pagamento integral somente àqueles servidores da educação que trabalharam nas escolas cujo funcionamento foi de forma parcial. E não será efetivado o pagamento àqueles servidores lotados nas escolas com paralisação total. E também coloca que vai ajuizar uma ação a respeito da ilegalidade da greve. Bom, para quem esteve na nossa Assembleia presente, quarta-feira, ficou muito claro lá na Assembleia posições posteriores àquela reunião em que houve 2 diretores de escola com um prefeito e com um secretário de educação interino, Neif Satyalan. Naquela oportunidade, onde os diretores pediram esta reunião com o prefeito e reuniram-se com o prefeito, ele abordou a respeito do plano de carreira, que não tirava nenhuma vantagem, que ele era muito bom. O prefeito também abordou que pagava o piso aqui em Pelotas e outras coisas mais. Bom, na Assembleia de quarta-feira, um espaço democrático, alguns diretores, com exceção de uma diretora só, da escola da Herbert de Souza, que defendeu claramente o fim da greve para que se discutisse, estudasse, na verdade, um plano de carreira já rejeitado pela categoria, que já havia sido rejeitado a discussão dele por não atender os anseios da categoria. Com exceção desta diretora, as outras demais, nenhuma claramente defendeu o fim da greve. As outras 2 diretoras, na verdade, defenderam no seu ponto de vista que as suas escolas elas iriam abrir, funcionar normalmente, mas que os professores estariam livres para decidirem se queriam dar continuidade ao movimento de greve ou não, isso caso se fosse aprovado a greve naquele momento, ou seja, sua continuidade. Mas todas as demais intervenções da categoria foram no sentido de dar continuidade ao movimento, tendo em vista não só aquele vídeo anterior do prefeito, mas as diversas inverdades que o governo municipal vem tratando ao longo de todo o seu governo, só que fica mais evidenciado, mais claro agora, onde o governo já está gravando, na verdade a pessoa do prefeito, já está já produziu o seu segundo vídeo, é um prefeito totalmente virtual, porque ele aceitou conversar com os diretores, ou seja, os diretores pediram para conversar com ele aceitou. Mas é engraçado, os pais pediram para conversar com ele e ele não os recebeu, os alunos pediram para conversar com ele e ele também não os recebeu, a direção do SIMP pediu para conversar com ele e ele nunca nos recebeu. Então o prefeito Fetter é seletivo, ele escolhe quem ele quer receber. E aqueles que ele escolhe em não recebê-los, ele trata de forma virtual, ele grava um videozinho, mostra para a comunidade, e é uma maneira de dialogar com a categoria dos municipários. Claro, porque aí não tem a contrapartida, não tem aquela fase de ouvir, mas depois também de escutar, não tem aquela fase de ter o diálogo mútuo, né, cara a cara, como se diz, olho no olho. Então o prefeito Fetter é um prefeito muito virtual e está se utilizando aí das ferramentas eletrônicas mais do que nunca. E aí cabe salientar, chama-se a atenção, já vou ler aqui as demais mensagens, que esse novo vídeo do prefeito, que não é com fundo preto, como ele tinha feito no primeiro momento, esse ele gravou no seu gabinete, chama atenção algumas informações que continuam ainda sendo inverídicas, que mostram um certo despreparo pelo prefeito, uma certa arrogância também no seu vídeo, e mais do que nunca, transmitir uma mensagem quase que manipuladora ao ele manipular tais informações. E eu vou citá-las uma a uma sem problema nenhum. O prefeito inicia a fala dele lá no vídeo dizendo que nos seus 7 anos de governo nunca havia se visto protesto de servidores quanto a salário, protesto de servidores tão incisivo como agora, como deste ano. Então ele associa
que o que está tendo este ano é caráter eleitoreiro, porque logo agora, no último ano do seu governo, em ano eleitoral, é que surgiram tais manifestações. Porque nos últimos 7 anos, e ele faz em tom de pergunta, para quem o assiste ali pelo seu vídeo gravado, ele pergunta se houve manifestações nos últimos 7 anos. Pois então a gente aproveita e refresca a memória do prefeito aqui ao vivo e de toda a comunidade pelotense. Todos os anos houve manifestações. Todos os anos houve paralisações. Todos os anos houve problemas em negociação salarial com o prefeito. Todos os anos tivemos que recorrer à Câmara Municipal de Vereadores, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. E para refrescar a memória do prefeito, este não é o primeiro ano que ele vai cortar o nosso ponto. Ele já cortou o ponto dos servidores no ano de 2007, inclusive de forma arbitrária, intransigente e desorganizada. Porque no ano de 2007, o governo cortou o ponto de servidores que sequer aderiram às paralisações daquele ano. Cortou o ponto de servidores que se encontravam em licença de saúde. Cortou o ponto de mães que se encontravam em licença maternidade. Será que o prefeito se esqueceu disso em 2007? Será que o prefeito se esqueceu que já acampamos lá na Câmara Municipal de Vereadores, na Câmara Antiga, quase ali no início do governo Bernardo, e depois quando ele assumiu? Mas após ele ter assumido, todos os anos houve reivindicações, todos os anos estivemos presentes na frente da prefeitura. Agora, se o prefeito quer se referir que nos últimos 7 anos o magistério, que ele não cita na gravação, ele fala servidores do quadro geral, nunca nos últimos 7 anos houve manifestações acerca de salário, o que é uma inverdade praticada pelo prefeito no vídeo. Ele também alega que isso seria caráter de ser um ano eleitoral. Mas nós chamamos a atenção como é que o magistério ia fazer um movimento forte como esse ano, uma greve que se estende por 40 dias no seu total, se a recém em agosto do ano passado saiu a publicação do acórdão final do Supremo Tribunal Federal, quando julgou a constitucionalidade da lei. O STF julgou dia 6 de abril e no dia 24 de agosto do ano passado publicou o acórdão, dizendo que a lei era na sua íntegra constitucional, a Lei 11.738. Então, óbvio que tão logo foi julgada a lei, nós várias vezes fizemos paralisações, claro que não de vários dias consecutivos, mobilizações, acatando todas as datas chamadas pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e fizemos os mais diversos atos de protesto e mobilização em torno da luta do piso. Só que agora culminou no sentido que, passado o database, junto com a database, o governo apresenta uma proposta de plano de carreira. E em se falando de magistério, uma proposta que tira as vantagens do servidor, sim, tira a vantagem do professor, as coloca dentro de um novo salário padrão, hora atividade, incentivo à titulação. Isso está claro no plano que ele mesmo distribuiu, que ele mesmo colocou nos jornais locais. Então, prefeito, o senhor está com a memória curta ao não se lembrar que não houve manifestações em anos anteriores. E não teria como ter uma manifestação mais forte do magistério antes, se a própria publicação do julgamento da ação foi em agosto do ano passado. Outra coisa que nos chama atenção no vídeo é que o prefeito afirma que o gasto com o pessoal e o salário médio dos servidores dobrou nos 7 anos de governo. É uma tremenda mentira. Tem que deixar claro isso. E aqui a gente fala ao vivo, prefeito. Aqui a gente fala ao vivo. Não é gravado para não poder ouvir. Aqui a gente tem as mensagens de texto e lemos todas, sejam elogios, sejam críticas. Aqui a gente dialoga de fato com a comunidade pelotense, com os colegas professores, com os colegas servidores em geral. Eu duvido, eu pego o meu contra-cheque, o professor pega o contra-cheque dele, prefeito Fetter. Eu duvido que quem pegar o seu contra-cheque de 2006, tão logo o senhor assumiu, de fato, em substituição ao
para o saudoso prefeito Bernardo de Souza, e depois quando o senhor ganhou as eleições, eu duvido, prefeito, qual servidor, qual professor pegar o seu contra-cheque lá do ano de 2006, quase 2007, e comparar com o seu contra-cheque de hoje, qual que dobrou o seu salário? Eu desafio, não existe nenhum caso de professor, de servidor, que dobrou o seu salário, não pelas suas vantagens individuais, porque isso é conquista de cada um. Aquilo que é linear para todos, os reajustes, os salários padrões, os complementos que o senhor tanto fala, que às vezes são chamados de penduricalhos. Eu duvido qual contra-cheque demonstra o dobro de salário aumentado nos seus 7 anos de governo. E o senhor afirma isso no seu vídeo. O senhor afirma também no seu vídeo que os reajustes que o senhor nos concedeu sempre foram iguais ou acima da inflação, prefeito. Então eu vou refrescar a sua memória. Nos 7 anos de governo, somente em um ano, o senhor deu aumento acima da inflação. E que foi só para os servidores que ganham um salário padrão abaixo do mínimo no nacional. Só teve um ano que o senhor nos concedeu 6% e 5% lá no final do ano, em dezembro. Foi 6% na database e 5% no final do ano. Só teve um ano que foi dado 11%. E para os servidores que ganhavam salário padrão abaixo do mínimo. Os técnicos científicos nunca ganharam índice acima da inflação. Todo o quadro de técnico científico. E o quadro geral dos servidores, com exceção deste ano, todos os outros 6 anos, senhor Fetter, o senhor deu apenas o índice da inflação, que não é ganho, é reposição da perda dos últimos 12 meses. Reposição da perda, senhor prefeito. Não é ganho. E outra, quando o senhor nos concedeu como proposta o reajuste de 4,53 esse ano, os 4,53 o senhor utilizou o índice econômico mais baixo, que foi o IGPM, porque nem o INPC, que era mais alto, o senhor quis nos dar. Mas é engraçado que o senhor não comentou no seu vídeo que sempre ganhávamos como base de cálculo o salário mínimo vigente. E o senhor desvinculou os cálculos das nossas vantagens do valor do mínimo nacional. Por isso que hoje o mínimo é 622 e 80% da categoria, hoje diminuiu um pouco, 60%, ganha como base de cálculo R$ 478, muito aquém do mínimo nacional. E isso aí o senhor não falou no seu vídeo. Para ler aqui as mensagens e acabar aqui o contraponto do vídeo do prefeito, o prefeito repetidamente fala no seu vídeo líderes do movimento, ele não menciona o nome do sindicato ou quaisquer outros tipos de lideranças, ele fala líderes do movimento, lideranças do movimento, se negam e não contestam a verdade. Prefeito, eu não sei se o senhor está querendo dizer que somos nós, mas o senhor quis dizer que só são negadas as coisas e não contestamos a verdade. Fomos nós, a categoria dos professores, a categoria dos servidores, que publicizamos os nossos contra-cheques. Que o secretário Carúcio, numa entrevista a uma emissora de TV, disse que aqueles contra-cheques que estavam sendo entregues eram falsos. Que os que valiam são aqueles que a administração entrega e possibilita pelo site da prefeitura. Só que aqueles contra-cheques que foram distribuídos à população são aqueles tirados do site da prefeitura. E ainda dizem que são falsos. Como não contestamos a verdade se nós provamos que a prefeitura ofereceu de plano de carreira salários padrões abaixo do mínimo, tanto para servidores de ensino fundamental e médio? Como não contestamos a verdade se mostramos que serão sim incluídas vantagens individuais dos professores para fins de um novo padrão? Como não contestamos a verdade, senhor prefeito, quando nós conseguimos demonstrar documentalmente, como o senhor falou no seu vídeo, onde o senhor afirma, lá no final do seu vídeo, que o senhor paga o piso? Convenhamos, prefeito. A Prefeitura de Pelotas não paga o piso nem como padrão, nem como base de cálculo e mais, não paga nem somando tudo a complementação.
Os professores da educação infantil de 40 horas, hoje o piso estabelecido pelo MEC é de R$ 1.451. Em Pelotas é de R$ 1.009. A base de cálculo não é salário padrão, prefeito, é base de cálculo. O padrão de professor da educação infantil, pouco mais de R$ 500, ele recebe uma complementação para chegar ao 1.009, que é onde serão calculadas suas vantagens. Só que tem professores da educação infantil que não têm algum tipo de titulação além do magistério, que foi exigido no concurso, e ele não ganha complementação para chegar aos 1.451. Então o senhor não paga o piso nem como teto. E isso vale para os professores também de 20 horas, que o senhor paga uma base de cálculo de 478, que é de todos os servidores da prefeitura, e o senhor complementa para chegar a R$ 504. E aí, sobre esses R$ 504, é que são calculadas as vantagens dos professores. Também tem caso de professores que, somando tudo, não chegam a 725,50, que é estabelecido pelo MEC. E o senhor não complementa. E nós vamos provar. Hoje, aqui no nosso programa, nós vamos colocar o vídeo, a nota paga, que foi veiculada em horário nobre, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, na RBS TV, como foi pedido na Assembleia Geral. E em tal vídeo demonstra o contra-cheque do professor, como ele é, e como deveria ser. E ali vai lhe desmentir. Então, cada semana, se o senhor gravar um vídeo, isso demonstra, na verdade, a intransigência, o não querer dialogar pessoalmente com a categoria, ameaçando os diretores, faltando com a verdade, os informando que o plano não tira vantagens e que o quadro do magistério recebe o piso, e demonstra, na verdade, um grande despreparo, um nervosismo por parte do governo, que não sabe para onde mais apelar, e aí se utiliza de vídeos como o seu gravado, prefeito. Então, quando o senhor quiser estabelecer um diálogo, estabeleça ao vivo, pessoalmente, ou aceite vir em programas ao vivo, mas não aqueles que o senhor é convidado, que só o senhor participa, que tenha contrapartida, que tenha uma representação dos pais, que tenha dos professores, do próprio SIMP. Aceite esse desafio, prefeito Fetter Júnior. Não mande representantes em seu lugar. Então, o que vai concordar com tudo isso que estou falando, prefeito, são todas as mensagens que temos aqui, e nós vamos lê-las nesse momento. Boa noite, aqui é a Michele Bermudes. Boa noite, aqui é a Michele Bermudes. Quem paga são as crianças depois. É verdade. Quem acaba pagando são as crianças por culpa, como eu já falei, do governo do prefeito Fetter Júnior, que não as recebe, que não está nem aí. E o que prova que o prefeito não está nem aí, que a própria escola Mário Meneghetti, do Getúlio Vargas, que 90% dos professores estavam trabalhando normalmente, não pararam por causa da greve. Pararam pela falta de condições de trabalho. Antes era por questão de segurança, a falta de segurança, e agora por condições estruturais. Nem sequer monitores tem na escola. Então até aquelas escolas que não aderiram à greve pela luta do piso, são obrigadas a parar pelo desatendimento da prefeitura. É um dos casos mais hilários e irônicos que tem aí durante esse movimento de greve. A pergunta do 1832, haverá refeisul para professores? Como eu falei aqui, a nota da prefeitura não fala no Vale Alimentação. Não fala. Oficialmente eles não se posicionaram que não vão pagar o refeisul. Mas como informaram que vão pagar o refeisul dia 5 normal para os servidores do quadro geral e para aquelas escolas que conseguiram fornecer informações para estes, provavelmente o refeisul também não venha, já que para conceder o refeisul requer a efetividade dos professores, no caso grevistas. Também eles necessitam de tal informação. Que engraçado, lá greve é ilegal, mas não pagar o piso do magistério é absolutamente normal e legal. Final 25,90. É verdade. Né? O governo que diz que é legalista, onde lei cumpra-se, né? É o mesmo governo que lá nos debates com os candidatos a prefeito, onde o prefeito Fetter já fazia parte como vice de Bernardo de Souza, todos nós nos lembramos daquele debate, naquele ano de 2004, onde se dizia que tinha-se dinheiro para pagar até o Vale Alimentação, que no primeiro ano seria dado R$100, caso o prefeito Bernardo vencesse. Pois bem, passados
8 anos, estamos hoje com R$120, R$20 a mais, 8 anos após, do sem prometido para o primeiro ano de governo. Nem promessas de campanha cumpre esta gestão, né? Então, ficamos muito à vontade para falar disso. É brincadeira, continua a mesma coisa. Por que não atende vocês e os alunos? Parabéns pelo programa. Michele Bermudes. Michele, um grande abraço, obrigado pela tua audiência. É a grande pergunta que fica, né, Michele? Por que não nos recebe? Por que não recebe os pais? Por que não recebe os alunos, mesmo estando em greve? É como a gente informa para a comunidade pelotense. Ninguém gosta de fazer greve. Será que alguém gosta de ficar sem salário? Será que alguém gosta de ficar sem o vale alimentação? Os salários já são baixos. Será que alguém faz greve por diversão? Colocando todas as suas atividades funcionais, vantagens, a própria condição de se manter em risco? Sim, se coloca em risco para almejar algo que lhe é de direito, algo que é legal, algo que diz a lei. Esta é a luta. Então, se o governo se preocupasse com a educação do município, eu não digo nem com um servidor, eu não digo nem com um professor, mas com a educação do município, ele já teria um planejamento estratégico já de governo. Vejamos bem, quantas vezes foram trocados de secretários de educação durante a gestão Fetter? Mais de 5 vezes. Mais de 5. Passou como titular da Secretaria de Educação, ex-prefeito cassado no seu município por improbidade administrativa. Prefeito Fetter Júnior já colocou como secretário de Educação alguém sem formação pedagógica específica para a área, ex-prefeito cassado no seu município por crime de improbidade administrativa. Então não precisa falar mais nada. Se alguém tem dúvida que o prefeito tem preocupação com a educação, passa aí pelas condições estruturais, como citei do Mário Meneghetti, que a luta dos colegas lá nem pelo piso não é, e deveriam se somar. Então, isso demonstra que o governo não está nem aí para a educação e nem aí para a cidade, mas está aí sim para as cidades da Europa e outros países para os quais eles viajaram ao longo dos anos. Se não tem dinheiro para o piso, não pode ter para a festa dos 200 anos. Nós não aceitaremos ameaças nem perseguições. A greve deve continuar. Gislaine. Está correta a avaliação da Gislaine. Gislaine, por isso que eu estou com a camiseta aqui, ó. Pelotas, 200 anos de quê? É essa a pergunta. O que o pelotense tem para comemorar nesses 200 anos? O pelotense está sendo convidado para essa festa? Ele vai participar desta festa? Qual é o presente que o pelotense ganhou ao longo dos 8 anos? Não são só os municipários. São todos os munícipes da cidade de Pelotas fazem esta pergunta. Vamos para outra mensagem aqui. Por que a demora do Ministério Público em dar resposta? Na verdade, como foi lido lá na Assembleia, colega, do final 3730, embora já fizemos as denúncias ao Ministério Público, o Ministério Público mandou um ofício para o SIMP, que foi lido na Assembleia de quarta, onde o promotor José Olavo Passos nos questiona, na verdade não nos questiona, ele nos solicita que nós o informemos de todos os itens que conseguimos identificar no plano de carreira apresentado pelo governo, que de fato não é pago o piso, ou seja, o promotor quer que nós façamos a análise, o nosso ponto de vista, todas as nossas argumentações para provar que no plano de carreira não ficava pago o piso. Então, o próprio promotor coloca no seu ofício, no documento, que no plano de carreira enviado pelo gestor à Câmara, o gestor afirma que em tal plano contempla o piso nacional da educação. Então, o promotor quer que a gente argumente por que nós verificamos, nós, enquanto categoria, verificamos que o piso não é pago como piso. Então, todas essas argumentações foram feitas, enviadas ao Ministério Público, sendo que ainda nós temos um prazo, porque embora o documento é datado de 23 do corrente, 23, perdão, de abril, e ele nos deu 10 dias corridos, que terminaria-se ontem, dia 3, na verdade conta-se a partir do momento que recebemos o documento. E nós recebemos o documento nesta semana. Então temos prazo legal para responder quanto ao seu questionamento. E acreditamos, colega, que com base
na nossa resposta que o promotor irá receber, com certeza ele deverá manifestar-se. Por isso a demora, entendo eu, do Ministério Público. Tem uma mensagem aqui que chegou meio cortada. Em todos os setores manipulam informações, sempre a favor dos próprios interesses. Professor Marcos Nobre. Professor Marcos, um grande abraço. E é uma das coisas que o Fetter mais usa no vídeo. Manipulados. Vocês são manipulados, professores. Vocês estão sendo manipulados. Ora, convenhamos, um movimento legítimo da categoria do magistério, pessoas qualificadas serem manipuladas, prefeito. Olha, é justamente não saber do seu quadro. E ainda ele afirma no vídeo que sempre respeitou, sempre tratou bem os municipários, inclusive a categoria do magistério. Imagina se ele não tratasse bem, como deveria ser a situação. A 0 hora, o Jornal do Almoço de Porto Alegre e o programa Pretinho Básico nos dão a visibilidade que a mídia local não dá. Gislaine, é verdade, hoje vocês verão aí o vídeo da lavagem, da limpeza que fizemos em frente à prefeitura, saiu hoje no Jornal do Almoço de Porto Alegre. A Guaíba, né, nas suas mídias, nos pediu fotos para que enviássemos, e foi feito esse envio de fotos hoje à tarde do nosso ato de limpeza em frente à prefeitura, mídias em nível estadual, inclusive até em nível nacional, como o site G1, está publicando todos os atos feitos pelo magistério aqui em Pelotas. Então, Gislaine, um grande abraço para ti e obrigado pela tua observação. Quanto à ilegalidade, o que poderá acontecer com quem está em estágio probatório? Final 90-40. É aquilo que a gente explicou, colega, lá na Assembleia. O estágio probatório, o servidor só pode ser avaliado no exercício da função. Ele tem que estar trabalhando, porque os itens do estágio probatório, eles requerem que o servidor esteja presente. Itens como produtividade, assiduidade e outros elementos. Então, o estágio probatório, ele é um instrumento de avaliação no desempenho da função. Como é um direito adquirido o estado de greve, o servidor em estágio probatório pode sim aderir à greve e não pode refletir no seu estágio probatório, porque os elementos de avaliação não podem ser reflexo do não trabalho, da sua ausência. Mas como esse governo, conforme colocasses em letras maiúsculas, garrafais, quanto à ilegalidade, é um governo legalista, mas que quando não quer enaltecer essa legalidade, quando a mesma é a favor do municipário, ele costuma agir com intransigência, arbitrariedade e autoritarismo. Então, quaisquer reflexos que forem da greve para fins de estágio, nós estamos presentes dentro da comissão do estágio para em tempo real acompanharmos isso. O SIMP tem uma cadeira dentro da comissão do estágio probatório, que hoje é representada pela nossa vice-presidente, Tatiane Rodrigues. Eu vou ler aqui mais umas mensagens, pessoal. Nós estamos aí a 27 minutos do término do programa e temos vários vídeos para poder visualizarmos. Oi, Tiago, tudo bem? Estou na escuta. Tiago, será que o Fetter sabe que aposentado é gente? João Mastrantônio. João, um grande abraço para ti. O Fetter nunca se referiu a aposentados. Primeiro que a proposta de vale alimentação nossa era também para os aposentados. A prefeitura nunca quis estender vale alimentação para aposentado, ou seja, aposentado não precisa alimentar-se, ou ganha muito bem, na visão do prefeito, os aposentados. Na nossa proposta de plano de carreira, incluía os seletistas e tinha paridade com os aposentados. O prefeito não fala isso no seu vídeo, que ele não contempla a paridade com os aposentados e que ele não reconhece os seletistas, sejam aqueles do quadro geral e inclusive os professores. Nós temos vários professores seletistas, esses não são nem sequer lembrados para fins de plano de carreira. Isso o prefeito Fetter também não fala no seu vídeo, estranhamente. Só dobrou o salário da enorme quantidade de CCs que tem na prefeitura, pois nenhum ganha salário mínimo. Manda toda essa gente num Titanic para a Europa. Afinal, o frio de Paris é um luxo. Muito boa mensagem. Final 25,90. É verdade, o prefeito não fala no seu vídeo
que aquela reforma administrativa que ele fez dos cargos do Executivo, não tem nenhum salário padrão ali abaixo, né, como os nossos, de 504, 478, 331, 270, não tem nenhum cargo do Executivo, da reforma administrativa, com salários padrões desse tipo. Eu já citei aqui, assessor de segurança do prefeito com salário padrão de R$900, temos aí chefe de gabinete do secretário, com salário padrão de R$1.800, esse eu tenho certeza que dobrou, com certeza. Aí eu acredito que na média total, né, aumentou em dobro a folha de pagamento. Esse prefeito não vale o ar que respira, mas é bem feito para o povo. Acreditam no que vem nas propagandas eleitorais. A política já está desacreditada há anos. Na minha opinião, a nossa cidade era para ser governada por algum competente e honesto e com prioridades. Obrigado pela mensagem, um abração aí ao final 0316. Outra mensagem, a continuação do mesmo. Professores, vocês sim merecem melhores salários, pois a cidade depende de vocês. Agora, dinheiro para carnaval, para o tempo e o vento, é piada. É verdade. Algumas coisas têm dinheiro, para professor não tem. Parabéns, Negrinho, sou tua fã. O programa está ótimo, beijos. Né? Um grande beijo aí para o final 0123. Né? Já até sei quem mandou a mensagem, nem vou precisar dizer o nome aqui. Um grande beijão para ti. E o programa só não está melhor por causa da minha rouquidão aqui, que eu peço perdão a todos. Quanto ao documento que recebemos do promotor, como Simp irá responder? Obrigada. Colega do final 9467, a resposta é simples. Nós vamos responder todos os itens técnicos que estão abrangidos na proposta daquele plano de carreira que foi rejeitado pela categoria. Por que nós rejeitamos o plano de carreira do magistério? Por todos aqueles itens que elencamos nas Assembleias Gerais e também junto à Câmara Municipal de Vereadores, que o piso não é piso, que utiliza as vantagens individuais dos professores e as coloca dentro de um salário padrão que ele cria, e por vários outros diversos motivos. O prefeito também não garante a jornada de trabalho extra classe, fora da sala de aula, que é prevista na lei do piso. Então, são mais outros diversos elementos que abarcam nesse sentido. Então, pode ficar tranquilo que a resposta vai ser bem dada à altura tecnicamente. Tiago, parabéns pela clareza de tuas palavras e espero que a comunidade perceba o quanto o nosso prefeito tem como base de seu governo, que é a mentira e o autoritarismo. Que a luta continue. Raquel, grande beijão para ti, a Raquel, grande guerreira, exemplo de espírito aí de luta. A Raquel firme aí conosco, presente nos atos, presente conosco no programa e nos envaidece. E é a Raquel, pessoas como ela e como tantos outros que participam, que não participam aqui ao vivo conosco, né, que mostram a realidade e que o professor hoje em Pelotas trabalha só por amor, que trabalha só pela profissão, pela beleza, né, pelo romantismo que tem a profissão. Afinal, todos os profissionais de uma área passam por um professor. Eles precisam de um professor. Mas, infelizmente, alguns, quando se tornam políticos, gestores, governantes, esquecem-se que onde eles estão hoje é graças ao professor, inclusive o próprio prefeito Fetter Júnior. Meu nome é Joel. Para ir à França aparece dinheiro. Não desistam da greve. Joel, grande abraço para ti, Joel. Obrigado. Pobrezinho, de novo fazendo o programa sozinho. Cadê o resto da gurizada? Beijos, Suzeli. A gurizada, Suzeli, está sempre dividida e espalhada, né? São muitas atividades, como tu viste, estás vendo, estou rouco de ter falado no microfone hoje, de estar indo em várias rádios, né? De dar entrevistas, de atender telefonemas, mas isso aqui amanhã já está bom. E tem outros também que aos poucos também estão roucos, mas a luta continua. E, como eu te disse, todos estão espalhados em vários diversos setores, até porque as nossas atividades são múltiplas e requer que a gente, em alguns casos, né, ocorra essa divisão. Para isso que nós somos 9 diretores dos mais diversos segmentos. No governo PP,
Primeiro vem as pessoas e a educação. Para Pelotas, esta regra não vale para o partido. Final 3371, é verdade. Há uma propaganda que veicula do Partido Progressista, PP, onde o slogan é primeiro as pessoas. Olha, aqui para o Fetter, por último são as pessoas. O primeiro são as pessoas que lhe interessa, né? Que lhes interessa. Então, está bem de acordo. Boa noite, Thiago. Quem faz o trabalho da cidade são professores e servidores. E este governo nos trata com descaso. Dinheiro para a posse dos secretários na charqueada? Tem grana. Nossa resposta tem que ser nas urnas. Beijos, Beth. Beth, beijão para ti. É verdade, né? Quem entra ali no site da prefeitura, a posse do secretariado lá nas charqueadas, cheio de pompas, um lindo gramado, com cobertura, inclusive com cobertura na rua para não pegar sol, ou se viesse alguma chuvinha, para nem molhar seus paletós, seus ternos, né? Isso aí tem de forma tranquila como chave, né, desse governo, as pompas, os cortes de laço para inauguração, viagens. É uma verdadeira terra da fantasia, né? Esta nossa cidade. Oi, Thiago, não entendo por que usar vídeos para falar com os professores. A gente já foi tantas vezes falar com ele. Será que ele tem medo de falar para pessoas? Thaís, beijão para ti. É como eu disse, Thaís, ele conversa com pessoas, professores, de forma virtual. Esse é o contato do prefeito. Mas aí pergunta, por que ele aceitou o contato com os diretores quando os diretores pediram? Justamente para ele tentar colocar, através de que o plano de carreira era excelente, que o plano de carreira não tirava vantagens, colocar a pressão também em cima dos diretores, de dizer várias outras situações que não condizem com a realidade, mostrar um mundo que não existe, tentar até, de alguma maneira, mostrar situações que, na verdade, não são boas para nós e que os diretores sabiam disso, mas que frente a frente ali com o governo, ali o Fetter fala tranquilo, de forma serena, passa uma linguagem técnica, mas essa é a verdade. O Fetter sabe com quem ele pode falar ao vivo. Ele sabe disso. E ele sabe com quem ele tem que falar virtualmente. Só que a comunidade tem que saber que quando o Fetter fala virtualmente, pagando notas e inserções em TV, ele está usando o nosso dinheiro público para falar conosco. Quando ele coloca lá nos jornais, uma página inteira, nos 2 jornais locais, vídeos na TV, inserções, todos esses gastos públicos, para quê? Para quê? Gratuitamente poderia falar conosco. Então isso já deixa de uma forma muito clara, né, as prioridades e mostra que tem dinheiro, né, para suas decisões particulares. Saiu na RBS TV hoje, só 14 escolas estarem em greve. Daltro Sodré. Sodré, um grande abraço para ti. Na verdade, eles fazem a estatística de greve total, né? Não considero nem aquelas escolas que estão de forma parcial, que tem grevistas. E até as escolas que estão, digamos, 100% abertas, também tem grevistas. Eu vou ler aqui, neste momento, a última mensagem, tocar todos os vídeos na sequência, senão não vamos poder vê-los. E no direito dos alunos, os professores não pensam? Por que não pede demissão em vez de pedir esmola? Olha, a gente entende essa sua contestação, mas os professores pensam nos alunos. Os professores pensam, porque até hoje eles estão dando aula para os alunos. Estão trabalhando por menos de salário mínimo. Já se pede esmola estando trabalhando, ganhando menos que salário mínimo. Então, quando você questiona por que os professores não pedem demissão em vez de pedir esmola, eu pergunto por que o prefeito e os outros não pedem demissão por não conseguirem, por tamanha incompetência de resolver esse impasse. Eles ganham belos salários e não conseguem resolver. Eles são altamente assessorados, tem assessor para tudo, para todos os escalões, e não conseguem resolver esse impasse. Então, colega, professor entrou pela porta da frente, ele fez concurso público, ele passou pelo mérito, ele não foi por QI, porque indica, ou porque é filiado a algum partido. Ele não tem compromisso com uma sigla para se reeleger, ou outros compromissos que estão acima do interesse da coletividade. E outra,
se a senhora ou o senhor entende que lei é para ser cumprida, inclusive a de dar aula para as crianças, gostaríamos que também você cobrasse do gestor que ele cumprisse a lei. Porque os professores, eles não estão pedindo reajuste, eles estão pedindo uma lei nacional, é válida para todo o Brasil. É só isto, que o prefeito cumpra a lei. E aí eu gostaria que o senhor e a senhora nos respondesse se é legal descumprir a lei. Se o senhor deixar de pagar o ISSQN, o IPTU, o ICMS, todos os outros impostos, sejam eles municipais ou não, será que vão ter bom senso com o senhor ou com a senhora? Será que se o senhor e a senhora não pagar a luz, atrasar vários meses, vão ter bom senso com o senhor dizendo te vira e paga? Ou vão deixar de cortar a sua energia elétrica? Será que a senhora ficar algum tempo, o senhor, sem pagar a água? Será que o Fetter vai ter bom senso caso o senhor esteja passando por uma dificuldade? Caso o senhor ganhe pouco, o Fetter vai dizer lá para a autarquia, para a administração direta do SANEP, não corte a água dele, ele ganha pouco. Então faça essa reflexão, que nem o Fetter utilizou no outro vídeo anterior, pense nisso. Bom, pessoal, tem várias mensagens, mas vamos ter que ir ao primeiro vídeo. Eu vou pedir para o Birinha o primeiro vídeo, que foi do nosso ato sábado, com os movimentos sociais e sindicais, vídeo este realizado em frente à Prefeitura Municipal de Pelotas, onde vários movimentos sociais, sindicais e os professores, servidores em geral, em grande número, sábado de manhã, lá na frente da prefeitura, ao contrário de algumas pessoas que colocaram, que foi minoria, que não havia ninguém, está aí as imagens para provar. Isso era um sábado de manhã, não estavam as pessoas para trabalhar lá na prefeitura sábado de manhã, mas nós estávamos lá. E aí, através das nossas intervenções, em frente à prefeitura, tão logo ali foi oportunizada a fala para o SIMP, CEPERS, representante da Central Única dos Trabalhadores, representante do Camelódromo, aí fomos para o Calçadão de Pelotas. E aí o término do evento culminou ali junto ao chafariz, ou seja, a esquina democrática, né, do centro da nossa cidade. E tão logo esse evento foi ocorrido pelo sábado de manhã, ele se estendeu ali mais ou menos até 11h30, 11h40, e estava bastante representativo. A comunidade pelotense nos acolheu muito bem, em pleno sábado de manhã, e isso mostra, mais uma vez, que a categoria está comprometida com a luta e também comprometida independentemente do dia, né, que é feito tal ato, tal mobilização. Pode ser domingo, pode ser feriado, prova que a categoria está indo às ruas, que a categoria quer debater com a comunidade, que ela dialoga com a comunidade. É para todo mundo ouvir, ela não faz vídeo, ela não gasta dinheiro para produzir como único meio um instrumento virtual de contato para com os pais, para com os alunos e até mesmo com aqueles próprios colegas que não aderiram ao movimento. Essa é a linha do professor, do magistério e da categoria geral dos servidores. Mas, Birinha, eu vou te pedir, por gentileza, para tu colocar na sequência o segundo vídeo. E esse segundo vídeo é o que nós colocamos, mas só aguarda um pouquinho aí, ô Birinha, que esse vídeo segundo que tu irás colocar, cujo nome desse vídeo é a nota que foi divulgada na RBS TV no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Esse vídeo, Birinha, ele tem áudio. Então eu vou te pedir que quando tu soltares este vídeo, tu coloque áudio para nós, para que as pessoas possam ouvir a locução sobre o vídeo. Então, por gentileza, Birinha, coloque para nós. 1738 definiu o piso salarial nacional dos professores. O governo municipal mente que já paga o piso. O salário padrão em Pelotas é de 331,89. Conforme o MEC, é de 725,50 para 20 horas e 1.451 para 40 horas. O governo gastou 330 mil para o plano de carreira, 100 mil para o filme O Tempo e o Vento e com viagem à Europa. E diz não ter verba para pagar o piso. Os professores estão em greve pelo pagamento de seu piso. O único responsável é o autoritário e intransigente prefeito Fetter Júnior. Tá aí, então, essa foi a nota que foi divulgada em horário nobre no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Ela foi veiculada às 12 horas e 20 minutos do dia 1º, pelo Jornal do Almoço, naqueles intervalos que há ali, e a outra nota no intervalo do Jornal da Noite, da RBS TV, como havia sido pedido na Assembleia. Claro que é um vídeo curto,
rápido, de 30 segundos, porque a inserção lá na RBS é muito cara, mas mostramos a verdade para a comunidade pelotense. Vocês viram ali o contra-cheque como é, né? E como deveria ser pela lei do piso. Então isso foi mais um pedido da categoria atendido e que foi veiculado pleno dia 1º de maio, dia do trabalhador. Mas, Brinha, vamos na sequência. Esse vídeo agora, todos os demais são sem áudio, para eu comentar em cima. O próximo vídeo foi a assembleia realizada nesta última quarta-feira, no dia 2 de maio. Assembleia esta, realizada lá no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense, e foi a assembleia onde teve a participação dos diretores, e com exceção destes, todos os demais servidores, professores que se inscreveram, defenderam a continuidade da greve. Em face a todas as declarações que o prefeito Fetter vem fazendo, com inverdades, com notícias falsas, sem apresentar documentalmente, porque o prefeito Fetter Júnior, eu queria que ele gravasse um vídeo, que ele apresentasse para a câmera um contra-cheque de um professor de 20 horas, um contra-cheque de um professor de 40 horas, e que provasse ele no vídeo que este dobrou de salário, ou que este ganhou piso como piso, ou que este ganhou piso como teto. Isso é o desafio que eu faço ao prefeito. Prefeito, no seu próximo vídeo, faça um vídeo mostrando um contra-cheque. Mas mostre um vídeo que dobrou o salário de um professor ou de qualquer outro servidor, desde que o senhor assumiu, de fato, pós o falecimento de Bernardo de Souza, até os dias de hoje. Quem dobrou o salário? Isso seria um vídeo muito interessante para o senhor colocar numa de suas gravações. Mas mostra aí, ó, a assembleia totalmente lotada, repleta, ampla participação dos colegas. Aí era o momento de votação da continuidade da greve, que venceu por ampla maioria. Poucas pessoas votaram contra ou se abstiveram, e mostra que a categoria, né, de forma madura, de forma responsável, nesta Assembleia, estabeleceu um calendário de mobilizações. E parte deste calendário foi a reunião de ontem com os delegados sindicais, que eu peço para o Birinha colocar aí o próximo vídeo, Birinha. Obrigado. Esta foi a reunião de delegados, ocorrida ontem à tarde, às 14 horas, na sede do CEPERS, onde já de antemão agradecemos ao Antônio Andreasa, presidente da entidade, que nos cedeu o espaço. Então, os delegados sindicais, representantes dos seus setores, das escolas, né, nos deram uma ideia pós-assembleia, como as suas escolas se comportariam, se manifestariam pós-assembleia, qual era a visão dos colegas lá no local de trabalho pós-assembleia, mais ou menos, estatisticamente, a adesão, opiniões. Então, esse é um espaço democrático mais íntimo, digamos assim, né, onde não é deliberado nada, porque não é assembleia, mas é ali que tiramos várias linhas reais, né, de avaliações, para que as mesmas, sim, possam ser avaliadas, analisadas nos foros legítimos, que são as Assembleias Gerais. Né? Então, essa reunião foi muito importante ontem, e ela nos deu uma clareza de visão pós a Assembleia. Então, ela se revestiu de um caráter muito importante e que, com certeza, né, se refletiu não só na grande adesão que tivemos no nosso ato hoje, e com certeza no reflexo que teremos nos próximos atos que estarei informando aqui. Agora, um ato bonito, simbólico e que disse muita verdade e que foi divulgado hoje na mídia nacional, na mídia estadual, foi o nosso ato hoje em frente à Prefeitura. Birinha, por gentileza, solte aí o último vídeo do nosso ato de hoje. O ato aí denominado Lavagem da Calçada da Prefeitura. Olhem como estava repleto de colegas, professores e servidores, quando dizem que o movimento está fraco, que não aderiram. É só vermos as imagens, é só vermos as manifestações, as mobilizações. Elas deixam claro a ampla participação da categoria do magistério. E lá estávamos, novamente, em frente à Prefeitura Municipal de Pelotas. Para quê? Para dialogar com um prefeito que não recebe. E aí, ó, estes são os elementos que a gente quis fazer a limpeza, para limpar a sujeira do descaso, contrato com a empresa Delta,
limpar a sujeira dos conchavos, limpar a sujeira dos mais de 45 mil reais para viagens à Europa, limpar a sujeira das mentiras, limpar a sujeira do não pagamento do piso, limpar a sujeira da licitação do transporte coletivo de mais de 52 milhões de reais, limpar a sujeira dos 330 mil para o IGAN. Então nós usamos bastante sabão em pó, clorofina, fizemos aí uma bela limpeza, não só nas escadarias, mas no hall de entrada ali da Prefeitura Municipal, né? Foi preciso usar muita água, muito sabão em pó, né? Então ali, ó, até o Ricardinho, todo mundo se grudou ali, homens, mulheres, todo mundo ali unido, né? Para fazer esta grande limpeza, esse mutirão de contestação, na verdade, né? Ali nós limpamos todas as sujeiras ao longo dos 200 anos. Não foi só desse governo, foi de todos os gestores que se utilizaram dessa casa que é pública, mas que servidor não entra, que alguns gestores se acastelam, moram lá dentro, parece como se fosse um reino, né? E que coloca, essa aí é uma cena muito interessante, depois que nós fizemos a nossa limpeza, aquelas colegas ali que são contratadas, né, pelo município para fazer a limpeza, fizeram a limpeza depois que nós. Então vejam bem, além de termos feito aquele grande mutirão, aquela grande limpeza, depois que o pessoal foi embora, muito obrigado, Birinha, teve que continuar ainda fazendo a limpeza em cima da limpeza. Então vocês observam o quão grande era a sujeira. Tá aí, ó. Essas duas senhoras são contratadas pela prefeitura e foi as mesmas que efetuaram a limpeza após a nossa limpeza. Essas imagens fui eu mesmo que fiz, por volta de meio-dia e 15, onde o pessoal já tinha todo mundo ido embora. Então vocês já imaginem quanta sujeira ainda há lá, né? Principalmente na entrada do Paço Municipal. Não deem bola que saiu o áudio aí do término do programa, mas estamos ainda a 4 minutos do término do mesmo. Vou ler aqui as mensagens que ainda restam. Antes disso, lembrar a todos os colegas que o nosso próximo ato será segunda-feira, às 17h30, segunda-feira, às 17h30, ali nas esquinas das ruas Almirante Barroso com Barão de Butuí. Faremos um bandeiraço. Então, segunda, 17h30, esquinas Barão de Butuí, com Rua Almirante Barroso, um grande bandeiraço. E terça-feira, 9h30 pela manhã, assembleia novamente da categoria no Pelotense. Então, como temos aí 3 minutinhos ao término do programa, eu vou ler as mensagens que foram possíveis e vou tentar ler as outras no início do próximo programa. Vamos lá. Pelotas vai completar, sim, 200 anos, com um governo de mentiras que não valoriza a educação. Estou com vocês. Beijos, Fátima Ribeiro. Fátima, grande beijão para ti, para tua família. Obrigado por estar conosco. Será que pode ser julgada ilegal a greve? Junei. Bom, Junei, quem vai poder julgar será o Ministério Público, né? Quanto à legalidade ou não, é por isso que o promotor até está nos questionando a respeito do piso. E a gente vai provar para ele que o piso não é pago. Ora, se o piso não é pago nem como forma de teto, não tem como considerar a greve ilegal. E outra, se o prefeito Fetter Júnior quer cortar o salário dos professores que não estão trabalhando, pois bem, esses não vão recuperar os dias paralisados. Ora, se eu não estou recebendo porque eu não trabalhei, eu não tenho que depois compensar. Não tenho que compensar. Ou o prefeito quer que compense para depois, futuramente, ele ressarcir. Tem gente que até hoje foi descontado no ano de 2007 e ainda não recebeu. Ou recebeu, mas não foi limpa a sua ficha funcional. Então vejam bem, nós temos todos os argumentos comprobatórios, documentais, quanto à legalidade da mesma. Até porque a própria lei do piso ela é legal e não é cumprida. Quem está sendo ilegal é a prefeitura. O prefeito vai ter que fazer edificações no IFSUL para diferenciar o piso do teto. Vamos a outra mensagem aqui. Nós, servidores, não podemos se integrar para essa cachorrada. Chico da Saúde. Chico, grande abração para ti. Está aí o apoio dos colegas da saúde. Grande abraço, Chicão. Temos 1 minuto ainda aí.
Estagiários receberam hoje. Funcionários a partir de segunda. Socorristas da SAMU não receberam todas as horas extras feitas. Vejam bem, não é só a educação. Uma função altamente importante, que é de socorrista da SAMU, sequer receberam horas extras. E horas extras não se faz porque quer para ganhar mais. É pela necessidade do serviço. E os colegas da SAMU estão em igualdade com todos os servidores da administração direta, com salários padrões abaixo do mínimo nacional. Então isso mostra para os telespectadores que não é só o magistério que está reclamando. Vou ler as 2 últimas mensagens e não vai ficar nenhuma para o programa seguinte. Tu só lê no ar o que te convém. Tu só lê no ar o que te convém. Quando vai acabar essa greve? Quem não trabalha não tem que receber. Marina, eu discordo de ti, eu não leio só o que me convém, eu estou lendo a tua mensagem, aqui no ar ao vivo, e eu leio todas as mensagens que chegam. O problema, Marina, é que 95% das mensagens são dando razão aos servidores. Eu concordo contigo, Marina. Quem não trabalha não tem que receber. Obrigado, Birinha, já vou acabar. Quem não trabalha não tem que receber. É verdade, os professores estão em greve, Marina, e eles não receberam. Só que o prefeito não pode exigir destes professores que quando retornem a trabalhar, Marina, compensem os 40 dias não trabalhados. Porque aí o senhor Fetter vai ter que pagar. Então eu concordo contigo que quem não trabalha não tem que receber. Mas eu gostaria de saber se você tem a mesma opinião para os CCs que não batem ponto, para os CCs que não precisam ter carga horária obrigatória, livro ponto, cumprir se estão ou não estão, secretários e outros cargos de alto escalão que muitas vezes nem aparecem nas secretarias. Ou, melhor, que ficam viajando à Europa com o teu dinheiro, subsidiado com o teu dinheiro. E aí eu te pergunto, o que as viagens da Europa trouxeram para ti como munícipe? A última mensagem aqui para acabar, Birinha. PP, primeiro a patota. CCs inúteis e sem qualificação. Tá aí então, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Ao contrário aqui do que a Marina falou, se eu leio as mensagens que me convém, pior é o prefeito que não lê mensagem nenhuma, não fala ao vivo e só grava para nem receber a tua resposta e te responder. Então, colegas e a Marina, obrigado a todos pelas mensagens. Imensamente estamos gratos e semana que vem, sexta-feira, estaremos aqui presentes.